Agora sim. Estão vendo a minha tela? Sim, tá dando para ver. Beleza, então. Eu já desiludi você, já dei a dose de choque de realidade do dia. Agora vamos falar de ecologia, vamos falar de coisas boas, coisas bonitas. Vamos falar da Amazônia, falar de biodiversidade. Semana que vem a aula vai ser só desgraça, que eu vou falar só das coisas ruins da Amazônia. Fogo, queimada, desmatamento, efeito político. Mas hoje ainda vai ser leve. Hoje ainda eu vou deixar a aula num tom mais não catastrófico. Na aula passada a gente começou a falar sobre biodiversidade na Amazônia, então eu fiz um histórico, eu falei para vocês dos principais naturalistas que passaram pela Amazônia, os principais que passaram no século XIX, principalmente. E aí hoje a gente vai falar sobre as teorias ecológicas propriamente ditas. Muitas dessas teorias ecológicas que eu vou apresentar para vocês, elas são baseadas nas vivências, nas observações e nos relatos daqueles naturalistas que passaram aqui pela Amazônia no século XIX. Em especial o Wallace. O Wallace ele fez uma contribuição enorme e uma das teorias que a gente vai ver hoje, a primeira pessoa que sugeriu aquela teoria, que eu já vou chegar lá, foi o Wallace. Então, essas teorias elas não surgiram do dia para a noite, elas foram construídas ao longo de muito tempo, ao longo de muita observação, ao longo de muitas viagens, ao longo de toda a Amazônia. Então, assim, se a gente vai pegar um livro de ecologia, se vocês vão pegar algum livro de ecologia em especial focado, com ênfase na Amazônia, vocês vão ver que as principais teorias ecológicas que a gente vai ter, ou elas vão falar sobre a origem das espécies da Amazônia, ou como as espécies da Amazônia elas estão distribuídas, tá? Então, se a gente tivesse que sumarizar todas as teorias ecológicas, tudo que o professor Waldner fala nas aulas dele, tudo que eu falo nas minhas aulas, boa parte do que a gente fala nas nossas aulas de ecologia, elas estão associadas, elas vão versar, né, sobre a origem, sobre a distribuição das espécies, né? Isso no contexto amazônico. Pois bem, para vocês poderem entender essas teorias sobre a origem e a distribuição das espécies, por que as espécies do lavrado são diferentes das espécies que a gente tem no Amazonas? Vocês sabem? Por que ao sul do Rio Amazonas... Aqui está o Rio Amazonas, ó. Por que ao sul do Rio Amazonas a gente tem um tipo de espécie de animal e ao norte a gente tem outro tipo? Então, as principais teorias, elas versam mais ou menos sobre isso. Só que para a gente poder entender essas teorias, a gente precisa voltar no tempo. É como se a gente puder... para a gente entender, a gente teria que entrar numa máquina do tempo e voltar. Mas não voltar 2 anos, não voltar 4 anos. A gente teria que voltar alguns milhões de anos. Por quê? Porque tudo que a gente tem na Amazônia hoje, as plantas que a gente tem na Amazônia hoje, os animais que a gente tem na Amazônia hoje, a conformação dos rios como a gente tem hoje, ela é resultado de uma série de mudanças históricas que aconteceram ao longo de muitos e muitos milhões de anos. Tá? Então, vamos fazer de conta que a gente tem essa capacidade de entrar numa máquina do tempo. Tá? Vamos voltar a 23 milhões de anos atrás. Vocês fazem ideia quanto que é 23 milhões de anos atrás? Não. É muito tempo. Muito tempo. Ó, MA quer dizer milhões de anos, tá? Pois bem, olhando esse mapa aqui, vocês estão reconhecendo que aqui a gente tem o norte da América do Sul? Sim ou não? Alguém não reconhece a América do Sul aqui nesse mapa? Dá para reconhecer. Isso fez eu pensar que
Eu devia ter botado um mapa inteiro da América do Sul aqui, ó. Para quem não lembra como que é o mapa da América do Sul, deixa eu ver, uma imagem menos o pior aqui. Essa aqui. Tô montando a aula com vocês, construindo a aula com vocês. Ó, deixa eu colocar aqui. Ó, que a gente tem a América do Sul, né, inteira, toda ela. Nessa imagem aqui, a gente teria o recorte da parte superior da América do Sul. Então, seria... Cadê o... Seria mais ou menos essa região aqui, ó. Vocês conseguem reconhecer? Ó, a gente tem essa parte superior, tá? Essa aqui seria a América do Sul há cerca de 23 milhões de anos atrás. Se vocês olham esse mapa aqui, o que vocês estão olhando aqui que vocês estão achando de diferente, de estranho? Me digam qual é o problema desse mapa. Se vocês conseguem ver algum problema. Ninguém percebe nada de anormal nesse mapa? Os rios são diferentes? Os rios são diferentes? Como que eles estão diferentes? Não precisa ter medo de errar, não, viu? Eu tô só querendo conversar com vocês. Vou ajudar vocês. De fato, os rios são diferentes, a conformação dos rios são diferentes. Uma coisa que talvez chame a atenção de vocês é isso aqui, ó. Sistema Pebas. Vocês já ouviram falar do sistema Pebas? Já ouviram falar sobre isso? Não me lembro. Então, ó. Contar para vocês uma curiosidade sobre a Amazônia. Há cerca de 23 milhões de anos, 25 milhões de anos, a gente tinha um lago na Amazônia, um grande lago, chamado Lago Pebas, ou Sistema Pebas. Toda essa área aqui, ó, que tá em azulzinho claro, era o Lago Pebas. Era uma área muito grande, muito grande. Ela pegaria todo o estado do Acre, ela pegaria uma parte do estado do Amazonas, ela vai até lá na Venezuela, ó, pega Venezuela, pega Colômbia, pega Bolívia, pega Peru, pega Acre, pega Amazonas, o estado do Amazonas e pegaria talvez Rondônia, também. Talvez Mato Grosso. Era uma área muito grande. Era o Lago Pebas. Nessa época, a gente também não tinha a Cordilheira dos Andes aqui, tá? Então, o extremo norte da América do Sul, ela era relativamente plano. A gente tinha o Lago Pebas aqui. E os rios, atualmente, eles correm de oeste para leste. Eu coloquei uma rosa dos ventos aqui, para quem não sabe o que é leste e oeste. Ó. Leste fica à direita, oeste à esquerda, norte em cima e sul embaixo. Eu não estou querendo dizer que vocês não sabem isso, só porque tem gente que não tem uma boa localização de norte, sul, leste, oeste, então eu coloquei a rosa dos ventos para facilitar. Atualmente, vocês sabem, né, que os rios eles correm de oeste para leste. Os rios eles vão descendo, né? Atualmente os rios desaguam aqui em Belém do Pará, né, o Rio Amazonas, por exemplo. Só que nessa época, 23 milhões de anos atrás, os rios não corriam de oeste para leste, e sim ao contrário. Os rios corriam de leste para oeste. Deixa eu pegar uma caneta aqui só para... Os rios corriam nessa direção. Então, por exemplo, esse riozinho aqui, ele corria assim... Esse aqui corria aqui. Esse aqui corria aqui. Esse aqui corria nesse sentido. Todos os rios desaguavam no Lago Pebas. Era assim que era esse sistema. Alguém já tinha ouvido falar disso?
Isso, gente, é fato, isso é real. Isso não é uma coisa que eu estou inventando, isso é realidade. A Amazônia era um grande lago. Nessa época não tinha Cordilheira dos Andes e todos os rios, ou praticamente todos os rios, corriam de leste para oeste. Nessa época, gente, inclusive, nesse grande lago, tinha o Purosaurus brasiliensis, um super jacaré. Isso é invenção? Não é invenção, gente, isso é realidade. O Purosaurus era um jacaré muito grande, muito, muito, muito grandão. Essa imagem aqui foi feita por paleontólogos que reconstituíram como seria o Purosaurus. Olha aqui um boto, ó. Olha o tamanho do boto perto desse jacaré. Gente, ele era muito grande. Olha o tamanho da boca dele. É o Purosaurus brasiliensis, porque ele foi encontrado atualmente onde hoje é a região do Rio Purus, lá no Amazonas. Inclusive, quem tiver a oportunidade de ir para Manaus, talvez agora fim do ano, algumas pessoas vão visitar a família, whatever. Quem for para Manaus e quiser visitar o Museu da Amazônia, eles têm um fóssil do Purosaurus brasiliensis exposto lá. Então, alguns paleontólogos, eles percorreram toda essa região que fazia parte do sistema Pebas, e eles encontraram alguns fósseis do Purosaurus, e com partes dos fósseis que eles encontraram, eles não chegaram a encontrar o Purosaurus completo, mas aí o que faltou, eles fizeram uma reconstituição. E hoje a gente tem uma exposição permanente lá no MUSA, onde eles mostram esse Purosaurus, onde eles expõem esse Purosaurus. Professora, só uma curiosidade. Isso já está exposto lá desde quando? Porque eu fiz uma viagem em 2019, né, no final de 2019 para lá, e eu fui no MUSA, né, e eu não me recordo de ter visto esse jacaré lá, né. Eu não sei se porque a rota que eu fiz não coincidia com essa parte ou não, né, ou se colocaram agora recentemente, então eu fiquei curiosa, né. É recente, eu não vou saber, eu acho que foi 2020, eu não vou saber com certeza quando que foi. Não faz tanto tempo não, porque a descoberta do Purosaurus, do fóssil do Purosaurus, não foi assim, eu não lembro quanto tempo faz, mas não faz tanto tempo. E até eles construírem aliás, eles fazerem um molde, né, com base no fóssil real, também demorou um tempo. Eu acho que foi ano passado que eles colocaram. Eu vi esse ano, quando que eu estive lá? Eu fui lá em setembro, agosto ou setembro desse ano e estava lá. É muito grande esse fóssil, tem até aqui a foto, ele tinha... No caso desse fóssil aqui, ele tem 12 metros e meio de altura. Se a gente fosse pensar num prédio, eu gosto de fazer analogia com prédio, porque prédios em geral têm uma altura fixa. Cada andar de um prédio tem 3 metros. Então, a gente poderia pensar que esse Purosaurus, ele tinha o tamanho que equivalia a um prédio de 4 andares. Tem noção que é um prédio de 4 andares? É um bichão muito grande. É enorme, né? Então, a gente pode pensar, ou se mora num prédio que é um pouquinho mais alto, que tem 4 metros de altura, um prédio de 3 andares. Enfim. Pense num jacaré que tem o tamanho de 3 a 4 andares. É um jacaré muito grande. Ele é enorme. Essa foto aqui foi eu que fiz e foi muito difícil eu conseguir tirar uma foto, pegar uma foto com todo ele, porque ele era muito grande. É um bicho muito grandão mesmo. E ele viveu lá no Lago Pebas por muito tempo. Nessa região aqui, ó. Então, isso não é uma hipótese. Será que tinha um lago? Existia um lago lá, existia bichos enormes lá. Tanto é que tem fóssil. Quem trabalha com a parte de paleontologia na Amazônia, arqueologia na Amazônia... arqueologia não, desculpa. Paleontologia da Amazônia só tende a trabalhar muito na região onde é o Lago Pebas. É legal que nessa região eles encontraram alguns resquícios, inclusive, de coisas marinhas. Enfim, é bem interessante esses estudos paleontológicos nessa região. Pois bem,
Até então, esse sistema, ele ficou assim, esse lago existiu de mais ou menos 25, 23 milhões de anos até 10 milhões de anos atrás. Tá? Então, teve esse lago. O que aconteceu há 10 milhões de anos atrás? Alguém sabe me dizer? Aconteceu um evento muito importante, que foi o soerguimento dos Andes, a formação dos Andes, da Cordilheira dos Andes, que a gente tem lá no Chile. A Cordilheira dos Andes fica mais ou menos aqui, ó. Essa minha coisa não tá ajudando. Eu botei até muito para cima. A Cordilheira dos Andes é um pouquinho mais para baixo aqui. O que aconteceu nessa época, então? Nessa região, a gente tem bem ali na região do Chile, eu já vou voltar nessa imagem, ali na região do Chile, a gente tem o encontro de duas placas tectônicas. Vocês devem lembrar, que vocês estudaram na escola, que o mundo ele é composto por 50 e pouquinhas placas tectônicas. Vocês lembram disso? Mais ou menos. Isso é questão de concurso público, gente. Sério. Quantas placas tectônicas existem no mundo? Pois bem. Bem nessa região do Chile, a gente tem as placas tectônicas se encontrando, né? De um lado tem a chamada placa sul-americana e do outro lado tinha a placa de Nazca. Não sei se vocês conseguem ver minha mão. Sim, não? Sim, dá pra ver só. Sim, dá pra ver. Tá, que eu vou fazer uma representação com a minha mão também. Aí o que aconteceu? Nessa época, a placa de Nazca e a placa sul-americana, elas se chocaram. E o que aconteceu? Essa placa de Nazca, ela era muito pesada. Ela começou como se fosse a adentrar por baixo da placa sul-americana. E conforme ela começou a ir para baixo da placa sul-americana, a placa sul-americana começou a subir, formando uma cordilheira, formando um morro. Experimentem fazer isso com os dedos de vocês, ó. Fazer de conta que os dedos de vocês são placas tectônicas. Aí essas placas se chocam, uma vai para baixo, a outra sobe. Quando uma das placas é mandada para cima, ela começa a formar uma montanha, uma cordilheira, que no caso da América do Sul é chamado de Cordilheira dos Andes. Estou explicando de um jeito bem generalista, assim, bem superficial. Se vocês jogarem no Google, e no final eu vou deixar algumas referências para quem quiser saber mais sobre a formação da Cordilheira dos Andes, foi mais ou menos assim, tá? Pois bem, então a gente tinha o Lago Pebas, só que há 10 milhões de anos os Andes começaram a se erguer. Lembrando que isso, gente, não aconteceu do dia para a noite. Não foi assim, o Purosaurus foi dormir num dia, no dia seguinte tinha a Cordilheira dos Andes lá. Não, isso foi um processo muito lento, tá? Essa movimentação, uma placa tectônica, para ela mexer, ela não mexe de um modo rápido. É tudo muito devagar. Então, todo esse processo, estima-se que demorou muito tempo. Pode ter demorado 1 milhão de anos para se formar a Cordilheira dos Andes. Tem alguns pesquisadores que dizem 3, que demorou 3 milhões, tem pesquisadores que dizem que demorou 1 milhão, 2 milhões, enfim. O número exato não é sabido, eles ainda discutem muito. Essas datas que eu estou falando para vocês, elas ainda são muito discutidas, mas o que vocês têm que saber é que os Andes não se formaram do dia para a noite. Foi uma movimentação, então a placa de Nazca ela foi se enfiando por baixo da placa sul-americana de um modo gradativo, e a placa sul-americana foi subindo, até haver a formação dos Andes. Qual é o problema que os Andes trouxeram para o sistema Pebas, gente? Você sabe me dizer? O que aconteceu? Não sei. Começou a subir, né? Os Andes começaram a subir e a altitude dessa região toda, da onde é Peru,
Bolívia, mesmo o oeste, região oeste do estado do Amazonas, a altitude começou a subir. E o que acontece? As águas, geralmente tendem a subir, tendem a escoar do local mais alto para o local mais baixo. Eu não falei isso nas aulas passadas, mas caso alguém não saiba, sempre a água ela flui de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Tanto é que se vocês forem ali no Rio Branco e medir qual é a altitude aqui em Boa Vista e medir a altitude em Caracaraí, Boa Vista tem uma maior altitude do que Caracaraí. E Caracaraí tem uma maior altitude do que Rorainópolis, tá? E Rorainópolis tem uma maior altitude se comparada com Manaus. Então, por quê? É esse declínio que faz os rios acabarem escoando, né? A água escoar. Quando a gente teve o segmento dos Andes, o que aconteceu? Foi elevada a altitude nessa região oeste do Amazonas, região da Bolívia, região da Colômbia. E o que aconteceu? Antes, as águas elas escoavam de leste para oeste. Só que no momento que a altitude do lado oeste, esse lado aqui, essa região aqui, aumentou, o que aconteceu? A direção dos rios mudou. Os rios passaram a escoar de oeste para leste. Assim que o Pebas muda a direção no qual a água está escoando, antes a água no Pebas escoava de leste para oeste. Quando o Andes é soerguido e a água ela começa a escoar de oeste para leste, a gente tem essa água começando a desaguar no Oceano Atlântico. E a gente tem a formação do chamado Sistema Acre, tá? Então, a gente ainda tinha um grande lago, só que esse grande lago agora ele já escoava onde? Lá no Oceano Atlântico. Dúvidas até agora? Pois bem. Não, por enquanto não. Aí... deixa eu ver. Vou falar primeiro do sedimento, depois eu volto aqui. Pois bem, lá na região dos Andes, vocês devem lembrar que lá na aula sobre o Rio Solimões, eu falei que aquela região ela tem um solo que larga muito sedimento. Aquela região, aquele solo, ele está muito suscetível à intemperização. Sempre que chove, por exemplo, o morro, as montanhas, elas vão acabar perdendo terra, né? E o que começou a acontecer? Toda aquela terra subiu, quando os Andes subiram, aquela região montanhosa ficou mais alta. Só que lá tinha muita terra, né? E quando chovia, o que acontecia? Essa terra era levada até a parte mais baixa, onde a gente tinha os rios. Então, esses sedimentos começaram a ser levados para os rios. Essas setinhas aqui indicam que os sedimentos estão saindo dos Andes e estão caindo nos rios. Esses rios, eles começaram a levar esses sedimentos. E esse sedimento, ele começou a se depositar. Esse sedimento, ele foi se depositando ao longo de todo o rio. Então, antes, o que era um grande lago, começou a acumular sedimento. E o que acontece quando o rio começa a acumular sedimento? Ele vai começar a ficar um pouco mais estreito, né? Esses sedimentos, eles foram levados, inclusive, até a região lá de Belém. Dá para ver que aqui, ó, há cerca de 2 milhões de anos atrás, aqui a gente já tem sedimentos depositados. Coisa que antes, há 10 milhões de anos, a gente não tinha, olha. Percebam como era o sistema Acre antes dos sedimentos começarem a ser depositados e depois que os sedimentos passaram a ser depositados no sistema Acre. Isso é estranho para vocês? Isso faz sentido do ponto de vista ecológico, do ponto de vista geológico, biológico, ou não? Doido isso? Para mim faz sentido, professora. Faz muito sentido. Eu acredito que quem teve geologia geral
né, consegui entender também o que a senhora explicou, né, sobre o choque lá, tudo mais. E só que assim, né, é bem doido, né, o quanto que uma coisa afetou em várias outras, né? Exatamente. Professora, eu tenho uma dúvida só, que assim, em relação ao sentido da nascente, se ele uma hora era de um lado, depois a outra agora é de outro, como é que ficou assim a questão da nascente? Eu fiquei me boiando agora nessa parte. Então, tinham aqui, por exemplo, a gente já tinha alguns rios, a gente já tinha alguns locais onde, tipo, que nem aqui, onde brotava água, digamos assim. E o que aconteceu? Quando os Andes foram formados, alguns pequenos rios aqui, que começaram a atuar de grandes nascentes, também foram formados. Então, esse mapa está bem generalista, mas nessa região aqui, começaram a se formar pequenos rios que também começaram a atuar como nascente. E aí, quando chovia, toda essa água caía nos morros, ela escoava do morro até essas pequenas nascentes, e essas nascentes elas acabavam desaguando no que ia formar os grandes rios depois. Então, resumindo, foram formadas novas nascentes. Muitas nascentes novas foram formadas às margens da Cordilheira dos Andes. Muitas dessas nascentes hoje já não existem mais por causa dessa deposição de sedimentos que acabou sedimentando tanto. Algumas dessas regiões hoje estão aterradas já. Tem só resquício. Tem algumas regiões, muito boa sua pergunta, principalmente lá na região do Peru e na região da Bolívia, que hoje são regiões consideradas de terra firme, e que quando os paleontólogos vão procurar fóssil, eles encontram fósseis aquáticos, animais aquáticos, fóssil de peixe, fóssil... Eu esqueci o nome daquele grupo, gente. Tem um grupo que é extinto, que ele é meio redondinho, assim, parece um caracol. Não vou lembrar. Em uma região de terra firme, que atuou como nascente para esses grandes rios há talvez 2, 3 milhões de anos. Mais perguntas? Não, vou seguir então falando dos rios. Pois bem, enquanto esses sedimentos foram sendo depositados nos rios, eles acabaram resultando na formação dos grandes rios que a gente tem hoje, né? Ou, se não são exatamente iguais, rios muito parecidos com os que a gente tem hoje. Como, por exemplo, aqui o Rio Amazonas, olha, o Rio Amazonas que viria mais ou menos aqui, ó. O Rio Amazonas pode não ser exatamente assim hoje em dia, mas ele é muito parecido com isso, né? Então, todas essas formações, o surgimento dos Andes, a mudança do sentido que a água corria no Lago Pebas, ela acabou resultando na formação dos rios que a gente tem hoje. Uma coisa que a gente precisa considerar para a gente poder entender a diversidade da Amazônia hoje é que antes, algumas regiões da Amazônia, se a gente considerar, por exemplo, 23 milhões de anos. Há 23 milhões de anos, tinha algumas áreas que eram totalmente conectadas, tipo essa região aqui, onde eu vou fazer uma linha agora. Tinha alguns pontos onde eles eram totalmente conectados. Então, os animais eles conseguiam percorrer facilmente de um lado para o outro. Só que, com a formação dos grandes rios, algumas dessas áreas ficaram isoladas. Então, antes, por exemplo, essa região aqui, ó, onde eu vou passar a linha. Antes, o indivíduo que estava aqui, se ele quisesse para essa ponta, ele podia. Só que com a formação do Rio Amazonas, esse indivíduo ele não necessariamente conseguia mais passar de um lado para o outro. Então, assim, conforme os grandes rios foram sendo formados, o que eu chamo de grande rio? Rio Amazonas,
Rio Solimões, Rio Negro, Rio Tapajós, Rio Xingu, o Rio Araguaia. Conforme esses grandes rios eles foram sendo formados, essas áreas começaram a ficar isoladas e, consequentemente, os organismos que estavam dentro dessa região começaram a ficar isolados também. Baseado nesse isolamento, gente, foi proposto a hipótese das áreas de endemismo, que é uma das grandes hipóteses que tenta explicar a diversidade da fauna e flora amazônica nos tempos atuais. Vocês já ouviram falar sobre isso? Sobre a hipótese das áreas de endemismo? Ou não? Não. O professor Matheus nunca falou disso para vocês? O professor Matheus trabalha exatamente com isso. O professor Matheus trabalha... Acho que não. Ele trabalha testando a hipótese das áreas de endemismo. O que são essas áreas de endemismo? Você sabe o que quer dizer endêmico? Quem sabe o que quer dizer endêmico? Se eu falar que a Emily é endêmica de Roraima, o que isso significa? Que ela é nativa de lá. Eu sou daqui. Exatamente. De lá não, né? Eu tô aqui ainda, então é daqui. Endêmico quer dizer que é daquele local. O que aconteceu? Quando as espécies elas começaram a ficar isoladas em algumas regiões, a gente começou a ter alguns processos que a gente chama de especiação, a gente começou a ter formação de novas espécies. Algumas espécies que começaram a ocorrer só entre aqueles rios, entende? Tipo, aqui, ó. Por exemplo, o Rio Amazonas, hoje em dia, ele é considerado uma barreira ecológica. Então, muitas espécies elas não conseguem atravessar o rio. Tá? Ao mesmo tempo, o Rio Madeira ele também é considerado uma barreira ecológica. Os rios os animais e as plantas não conseguem atravessar o Rio Madeira de uma margem para outra. Rio Tapajós, a mesma coisa. Rio Xingu, mesma coisa. O mesmo vale para o Tocantins. Aí o Rio Negro é um grande rio, os indivíduos não conseguem atravessar. Tem esse outro rio aqui, que eu não lembro do nome. Eu acho que é isso, né? O que aconteceu? O que começou a acontecer? As espécies, elas começaram a ficar meio que isoladas pelos grandes rios, algumas espécies. E elas começaram a ficar restritas àquelas regiões. Então, por exemplo, antes, um passarinho de uma dada espécie conseguia percorrer por toda a Amazônia. Só que, depois da formação dos grandes rios, alguns rios eram tão grandes para ser atravessados que os indivíduos já não conseguiam mais atravessar de um lado do rio para o outro. Então, já que era muito trabalhoso atravessar de um lado para o outro, bora ficar aqui mesmo onde a gente está. E aí os indivíduos eles começaram a passar por mutações, processo de especiação. Vocês estudaram isso já em biologia evolutiva? Especiação, essas coisas todas? Formação de novas espécies? Ainda não paguei a evolução. Então, quando vocês pagarem a evolução, vocês vão estudar tudo, como que se dá a formação de novas espécies, isolamento pré-reprodutivo, pós-reprodutivo. Nesse caso aqui, a gente tinha um isolamento pré-reprodutivo, porque o indivíduo de uma área não conseguia nem ir para outra área para reproduzir. Então, por exemplo, se um dado indivíduo ele sofreu uma mutação aqui, ele ia ter um gene de um jeito. Se o indivíduo aqui, nessa outra região, sofresse uma mutação, ia ser meio que independente, sabe? Dentro de cada uma dessas áreas de endemismo, a gente tem uma área de endemismo azul, uma verdinha claro, uma área de endemismo verde, tom verde médio, tom mais escuro. Em cada uma dessas áreas de endemismo, as espécies começaram a passar por sofrer especiação por diferentes motivos que não cabem aqui.
E a gente começou a ter espécies como se fossem endêmicas de cada uma daquelas áreas. Por exemplo, aqui no Interflúvio Guiana, a gente ia ter umas espécies. O que quer dizer interflúvio? Interflúvio quer dizer entre rios, né? Entre os rios. Cada uma dessas manchinhas aqui é chamada de interflúvio. Então, a gente tem o interflúvio da Guiana, tem o interflúvio em Meri, interflúvio Napo, tem o interflúvio em Nambari, tem o interflúvio Rondônia, que é essa região que fica entre o Madeira e o Tapajós. Aí tem outra que fica entre o Tapajós e o Xingu, que é chamado de interflúvio do Tapajós, tem o interflúvio do Xingu. Enfim, dentro de cada uma dessas regiões, começaram a haver a formação de algumas espécies, e cada interflúvio desses, cada área de endemismo dessa, ela tinha tinha espécies únicas, tá? Espécies endêmicas daquela região. É por isso que ela é chamada de hipótese das áreas de endemismo. Opa, não era para riscar por cima, era para sublinhar. Então, quando os grandes rios foram formados e as áreas começaram a ser isoladas, os indivíduos eles não conseguiam atravessar alguns grandes rios. A gente começou a ter formação de algumas novas espécies que não conseguiam atravessar os grandes rios. Então, e isso deu origem à hipótese das áreas de endemismo. Alguém já tinha ouvido falar sobre isso? Vocês acham que isso faz sentido? Faz sentido, eu nunca tinha ouvido falar sobre ele. A hipótese das áreas de endemismo, inclusive, ela deu origem a uma hipótese subsequente chamada de rio como barreira. Então, alguns rios, os grandes rios da Amazônia, eles podem atuar como barreira, uma barreira geográfica. Por exemplo, o Rio Amazonas. Quem já viu o Rio Amazonas aqui pessoalmente? O Rio Amazonas é um rio monstro. Eu já. É grande, né? É enorme. A gente pensa que está no mar praticamente. Você acha que um macaco consegue atravessar facilmente de uma margem para outra do Rio Amazonas? Jamais. Muito largo. É muito grande, né? É claro que outros rios da Amazônia eles podem não ser tão largos como o Rio Amazonas, mas, por exemplo, o Rio Negro. O Rio Negro também é um rio muito largo. Isso vale para o Madeira, vale para o Purus, vale para o Tapajós, vale para o Rio Tocantins, o Xingu. Enfim, os animais eles não conseguem atravessar esse rio. Então é mais fácil você ficar isolado. Tem vários pesquisadores que trabalham com essas áreas de endemismo, que trabalham com a hipótese do rio como barreira. Aqui em Roraima a gente tem o professor Matheus, que ele trabalha com isso. Ele inclusive quer saber, será que o rio é barreira para tal espécie? Será que o rio atua como barreira para tal espécie de passarinho? Isso é um nicho, gente. Existe uma área, existe como estudar isso hoje em dia. O pessoal, em geral, faz comparação, por exemplo, genética. Será que os genes de um indivíduo de um lado, que está numa dada área de endemismo, vai ser igual aos genes da outra? Ou será que a cor vai ser igual? Será que vai ser igual? Será que vai ser diferente? Será que a gente tem as mesmas espécies dos dois lados do rio ou não? Tem gente que faz isso com o Rio Branco. O Rio Branco nem é tão grande. E tem gente que propõe que o Rio Branco pode ser barreira para algumas espécies. Vocês acham que o Rio Branco pode ser barreira? Talvez. Sei. Para passarinho, tem alguns pesquisadores que sugerem que o Rio Branco pode ser barreira, sim. Os passarinhos de uma margem são diferentes do passarinho que você tem na outra margem. Tá? É claro que isso vai depender muito de espécie para espécie. Tem um trabalho muito legal que foi feito para testar a hipótese das áreas de endemismo e dos rios como barreira, usando o jacamim. Jacamim é essa ave aqui, ó. Quando vocês forem lá para
para Viroá, vocês vão poder ver um jacamim. Lá no Viroá tem um jacamim de estimação. Ninguém nunca foi lá, né? Eu já perguntei isso e eu já esqueci. Nunca fui, não. Lá no Viroá tem um jacamim que fica na base. Então você chama, tu põe arroz na tua mão, assim, tu chama ele, o jacamim vem comer na sua mão. Ele parece uma galinha. Parece uma galinha, um jacaminzinho. Pois bem, teve uma pesquisadora aqui da Amazônia, Camila Ribas, que por sinal foi orientadora do professor Matheus, que ela resolveu testar. Será que os rios, eles podem ser barreira para o jacamim? Será que essa coisa de área de endemismo existe mesmo? Será que os grandes rios, eles podem servir como uma barreira geográfica? Será que a carga genética, ela varia entre áreas de endemismo? Será que as cores dos indivíduos variam entre áreas de endemismo? Aí o que ela fez? Aqui a gente tem um mapa da região norte da Amazônia, né? Cada manchinha dessa coloridinha aqui representa uma área de endemismo. Então aqui a gente tem a área de endemismo do Napo, tem a área de endemismo do Rio Negro, da Guiana, do Inambari, que é grande, tem a área de endemismo Rondônia, a área de endemismo Tapajós, Xingu, Belém. Aí ela foi em cada um desses locais e ela começou a coletar dados genéticos e associados à coloração desses indivíduos. Cada pontinho desse aqui, representa um local onde foi coletado, foi medida a coloração ou vista a questão genética desses bichinhos. E o que ela observou? Ela observou que em cada um dessas áreas de endemismo, a gente ia ter especificamente um tipo de espécie de jacamim. Então, por exemplo, aqui na Guiana, na área de endemismo da Guiana, a gente tem a peia de Fisófia, tá? A gente tem a Fisófia crepitans, que tem a bundinha laranja, né? O uropígio laranja. Aí, aqui na região do Rio Negro, isso aqui, eu acho que parece isso aqui. A gente vai ter a Fisófia ocróptera, que ela tem uma parte do uropígio branco, uma parte laranja. Lá na Fisófia napensis, ela vai ter uma carga genética diferente das demais, e eu não lembro como é que ela é, porque ela não botou imagem aqui. No Inambari a gente tem a Fisófia leucóptera, que é essa aqui, que tem o uropígio todo branco. Vamos lá. Na área de endemismo de Rondônia, a gente tem a Fisófia viridis, que ela é toda meio esverdeada, tem o dorso, toda a região do dorso, até a região do uropígio meio ocre. No Xingu a gente tem a Fisófia interjecta, no Tapajós a gente tem a Fisófia dextralis e lá na região de Belém a gente tem a Fisófia obscura. Então, curiosamente, ela conseguiu observar que em cada uma dessas áreas de endemismo a gente ia ter uma espécie diferente. Então parece que realmente os grandes rios, eles atuaram como barreira. Então aqui eu desenhei mais ou menos, o Xingu, ele servia como barreira, Tapajós, Rio Madeira, Rio Solimões. Interessante isso, né? Tem vários materiais sobre esse trabalho, caso vocês queiram entender melhor. Tem no Google. Eu vou deixar um link também no final da aula, para vocês poderem acessar, se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse. Esse trabalho é bem interessante. É um trabalho bem clássico. Bom, lembrando que assim, a hipótese dos rios como barreira, ela trata-se de uma hipótese, né? Como eu já disse. Então, assim, uma hipótese, ela serve para quê? Ela serve para ser testada. Então, ela não se aplica a toda espécie. Vocês não devem sair dessa aula pensando, nossa, o Rio Amazonas é barreira para todas as espécies. A espécie de um lado vai ser sempre diferente da outra. Não. Não é isso que a Prof. Mari falou. O que eu falei? O rio pode atuar como barreira para algumas espécies. Tanto é que tem muita gente que tem observado que
realmente, o rio pode ser barreira para algumas espécies de sapo, mas não para outra. O rio atua como barreira para dispersão de um tipo de planta, mas não de outra. Aí por que tem essa diferença? Aí os pesquisadores ainda estão discutindo. Então tem que só tomar cuidado com isso, tá? A hipótese das áreas de endemismo, a hipótese dos rios com barreira, ela é muito interessante, ela é muito legal. Ela faz muito sentido, mas ela não vai se aplicar a todas as espécies, tá? Então se aplica a alguns organismos, mas não a todos. Dúvidas sobre sobre o que eu falei até agora? Qual a hipótese que a senhora acha? Qual o porquê que a senhora acha que algumas pode funcionar esse rio como barreira e algumas não? A senhora, a sua opinião. Então, isso entra até no que a gente vai falar daqui a pouco. Eu acho que é importante a gente sempre considerar as características intrínsecas das espécies, a característica de cada espécie. Por quê? O problema dessa hipótese é que ele desconsidera, por exemplo, como que é a forma de deslocamento da espécie, como que dada espécie migra. Em geral, o pessoal que trabalha com isso, às vezes eles passam meio por cima disso, sabe? E é muito importante você considerar, por exemplo, no caso de ave, você está falando de uma ave pequena ou grande, o que é barreira para um bem-te-vi, vamos pensar no bicho menor, o que é barreira para um beija-flor talvez não seja barreira para um urubu. Ou, por exemplo, um ácaro. Um ácaro ele é um bicho muito pequeno, mas se ele cai na água, ele pode ser levado talvez para outra margem, ele vai conseguir resistir a essa viagem, porque ele tem algumas adaptações, ele consegue ficar submerso por muito tempo. Isso vale para a planta também, tem algumas sementes que elas conseguem ficar imersas na água por muito tempo, enquanto outras não. Então, assim, é importante sempre considerar as características das espécies, sabe? As características, será que esse indivíduo conseguiria migrar de um lado ao outro ou não? Isso é uma questão muito delicada. Não tem uma resposta simples. Lá em Manaus tem um grupo muito forte que trabalha com isso, o grupo da Camila, que eu já disse que foi orientadora do Matheus. E é muito interessante que de vez em quando lá eles tinham cada arranca-rabo científico, cada briga por causa disso, tentando discutir por que tem espécie que ocorre dos dois lados dos grandes rios e tem espécie que não. Não existe uma resposta ainda. Eu acho que quando vocês forem dar aula de ecologia para os alunos de vocês, se for a curto prazo, vocês não vão ter resposta, mas se for daqui uns 10 anos, talvez você já tenha uma resposta mais científica. Talvez até lá os estudos de biogeografia já tenham avançado um pouco mais. Porque tudo isso que eu estou falando também é relativamente recente. Esses estudos genéticos, eles estão sendo feitos há menos de 20 anos. O boom desses estudos de biogeografia na Amazônia é de 2010 para cá, é muito recente. Então, o conhecimento sobre a dispersão das espécies ao longo dos rios, ela ainda é muito incipiente. Eu acho que a gente ainda precisa entender um pouquinho mais. Isso mesmo que eu falei, por exemplo, do PEBAS para vocês, não é uma verdade absoluta. Como eu falei, tinha uma margem de erro. Esses estudos que eu estou passando para vocês são estudos muito atuais, são coisas que estão sendo... É como se vocês estivessem vendo as hipóteses e teorias sendo construídas. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu só parei para pensar agora que a gente pode refutar isso no futuro. No caso, a gente. Espero, né? Que não precise, que só confirme mais. Não, mas tem uma galera que tá refutando. Eu tenho um amigo meu que a meta de vida dele é refutar a hipótese do rio como barreira. Ele já conseguiu para algumas espécies. Ele já viu que o rio não é barreira para algumas espécies, para outras é. Então, eu tenho amigos que trabalham dos dois lados. É engraçado que tem uma disputa, eu acho sensacional. A galera que defende que é barreira e a galera que defende que não é. E a gente tem um problema da nossa educação, é que a gente não é acostumado a pensar. Ou pensar no que a gente está estudando, né? O que isso tem a ver com a aula de hoje?
A gente está muito acostumado a pegar um livro e pensar, o que tem nesse livro aqui é a verdade, é a teoria. E aí, só que na verdade nem tudo que está no livro é verdade e às vezes os livros eles são até meio desatualizados. E por isso que eu nem gosto de seguir tanto livro, eu gosto de usar mais artigo, coisas em tempo real para poder dar aula para vocês, para poder mostrar o conhecimento sendo construído. Eu estou confundindo vocês? Na verdade, está me fazendo refletir, porque assim como a gente faz esse trabalho meio merda de vez em quando, pode ser que alguém tenha feito antes da gente. É humano, né? É humano, exato. É por isso que é tão importante a gente fazer pesquisa. Às vezes uma pessoa já fez um trabalho, mas você fazer um trabalho parecido para ver se é aquilo mesmo, porque na ciência a gente não pode trabalhar com verdade absoluta. Isso que eu estou falando para vocês, talvez, eu acho muito improvável, mas talvez daqui a alguns anos alguns pesquisadores descubram que tudo isso é mentira. Não, nada disso é verdade. Tudo bem, a ciência é assim. Eu acho improvável que vão derrubar a hipótese das áreas de endemismo do Rio como barreira e do PEBAS, porque tem algumas provas, digamos assim, que são muito contundentes. Mas quem sabe alguém refute essas hipóteses. Então, por isso que é bom a gente estar sempre atualizado, a gente está sempre de olho nas coisas que a gente está... nas pesquisas que estão sendo feitas. Você tem dúvidas sobre isso? Perguntas? Peço desculpa porque eu começo a devagar e eu acho que às vezes meu cérebro vai... Não sei se eu vou processando muito rápido para vocês. Professora, Oi. essa hipótese do rio como barreira não pode ficar meio termo, não? Como a senhora falou, para algumas espécies sim, para outras não. Funciona e outras não funcionam. Porque tem que ser assim, obsoleta, assim. Obsoleta não, é absoluta. É sim ou não? Não pode ser meio termo. Não, pode. É que tem algumas pessoas que elas são mais extremas. Eles querem aplicar ou para todas as espécies ou para nenhuma. Eu sou do time que eu tô no meio termo, eu só observo, só leio os trabalhos sobre o como barreira. É como a senhora falou, né? Porque certas espécies, né? Certas espécies de animais têm mais mobilidade, têm mais resistência, têm mais outras formas de se locomover do que outras, né? Então, com certeza, para algumas espécies vai ser mais fácil atravessar e para outras não. Exato, vai depender muito do organismo, né? Se você está trabalhando com formiga, por exemplo, ou cupim, ou um macaco, ou uma onça, enfim, vai depender muito das espécies. Bom, eu vou só fechar aqui porque já não vou nem dar intervalo porque falta pouquinho e essa parte final Estou falando para vocês sobre as teorias que são importantes para a gente poder entender a biodiversidade da Amazônia, poder entender a origem das espécies, como as espécies estão distribuídas. Eu estou falando que esses fatores macroecológicos são importantes porque macro de grande, então de pensar em rio, padrões, coisas grandes, a gente olhar o todo, né? Olhar a distribuição dos rios é importante, onde as espécies estão é importante, mas ao mesmo tempo, quando a gente está fazendo os estudos ecológicos na Amazônia, é bom a gente considerar também, às vezes, fazer estudos em nível de indivíduo, em nível de população, comunidade. Qual é a diferença de população e comunidade? População, a gente tem agrupamentos de indivíduos da mesma espécie. E comunidades... Só passar o caminhão aqui. Na população, a gente tem indivíduos da mesma espécie interagindo. E da comunidade, a gente tem indivíduos de diferentes espécies interagindo. Então, assim, ao mesmo tempo que é bom a gente ter trabalhos macroecológicos que estão trabalhando nessa escala grande que eu mostrei para vocês, olhando a Amazônia como um todo. Onde que está o rio? Onde que aquele rio deságua? Como que é isso? O que está acontecendo? O que não está? Ao mesmo tempo, é bom, é importante você considerar as características individuais, você olhar quais são as características desse macaquinho. Porque, como eu falei, essas características individuais, inclusive, elas podem ajudar depois a gente a entender, por exemplo, por que o rio é barreira para uma espécie e para outra espécie não, tá?
Então, assim, os estudos em macro e micro escala, quando você está olhando para um indivíduo, permite que a gente considere o nicho ecológico da espécie. O que é o nicho, gente? O nicho, ele considera as características como um todo de um indivíduo. Então, o que aquele indivíduo come, onde que ele ocorre, onde que ele nidifica, onde que ele reproduz, qual é a temperatura, umidade que ele precisa, o que ele vai precisar para migrar, enfim, todas essas características atreladas ao indivíduo vão estar associadas ao nicho ecológico. E o nicho vai ser o que vai permitir que a gente entenda, então, por que o rio é barreira para uma espécie ou não. Aqui, só para dar exemplo de nicho, por exemplo, o buriti. Qual é o nicho ecológico do buriti? O buriti é uma espécie de palmeira que ela precisa de sol, precisa de calor, precisa de umidade. Então, esse é o nicho ecológico da palmeira. Qual é o nicho de um canário? O canário também é um animal tropical, então ele precisa de calor, precisa de sol, ele precisa de um local para reproduzir. Eles comem, em geral, sementes. Para quem não sabe o que canário come, em geral, eles comem semente. Esse biquinho deles grosso é um indicativo de que ele é granívoro, ele come grãos. Tá? Aqui ele está comendo grãos de uma poácea, uma plantinha. Então, esse é o nicho ecológico deles. Então, assim, sempre que você está fazendo um estudo numa escala individual, numa escala menor, a gente consegue saber, o que esse bicho come? Onde que ele ocorre? Qual é a melhor temperatura para ele viver? Ele vai reproduzir aonde? Ele vai ser dispersado por quem, no caso de uma planta? Será que ele consegue ficar embaixo d'água ou não? Essas características, elas vão ser importantes para ajudar a gente a entender depois a macro escala. Então, assim, apesar de estudos macroecológicos serem importantes, estudos microecológicos também são importantes porque está tudo correlacionado, como vocês estão vendo. Em ecologia, eu acho muito difícil a gente conseguir desassociar uma coisa da outra. Está tudo ligado, a característica da espécie vai estar ligada a onde a espécie ocorre, se a espécie vai ocorrer dos dois lados do rio ou não, enfim. Só para resumir, então, que eu tinha falado sobre a biodiversidade, na aula passada eu falei sobre o histórico, e hoje a gente falou sobre as principais teorias atuais, que envolvem teorias atreladas à macro escala, como área de endemismo, Lago Pebas, área de endemismo, rio como barreira, mas também considerando que em estudos em micro escala, você conhecer as peculiaridades dos indivíduos também é importante. Dúvidas? Estão confusos, cansados, com fome, com dúvida? Só tem uma. Fale. Não dá de fazer um estudo grande com vários. Não um estudo grande, mas tipo um livro com vários pequenos? Dá. Aí dava de fazer um grande em macro escala com vários em micro escala aí. Dá. Dá. Eu tenho um amigo que ele fez a tese de doutorado dele assim. Ficou muito legal, por sinal. Ele queria entender a evolução da cor em passarinhos. Ele queria saber por que alguns passarinhos eram mais coloridos que outros. E aí, o primeiro capítulo dele foi em micro escala. Ele estudou os detalhezinhos, como que a cor estava variando dentro de uma espécie. E aí, depois, com base no que ele sabia em uma espécie, aí ele fez um trabalho em macro escala. Tem muita gente que faz isso. Quem se interessou em fazer trabalho assim em macro escala? Eu tenho vontade, mas não em bicho, em planta. Em planta. Legal. A professora Carolina trabalha. Vocês conhecem a professora Carolina Castilho aqui? Não. Ela é da Embrapa. Ela tem estudos sobre isso. Ela tem alguns estudos. Teve uma aluna dela, que por sinal vai ser professora de vocês, eu acho, agora. Vocês vão ter aula com a Lília? A Lília é a nova professora substituta no CEBIL. Eu nem sabia que tinha. Quais são as disciplinas? É bioquímica. Então não vou estar na sala, não. Mas Nem eu.
Ela passou agora. Ela é literalmente nova no CBio. Acho que não sei se ela começou a dar aula. Ela trabalhou com biogeografia de plantas. Ela comparou as plantas ao longo do Rio Branco e ela queria ver se tinha as mesmas espécies dos dois lados do rio ou não. Mas ela fez isso para árvore só. É uma coisa legal de se fazer. Vocês podem fazer um mestrado com isso. Eu acho muito chique. Um trabalho muito completo, assim. Parece que a pessoa estudou tanto. Nada, gente. Se vocês souberem esse feijão com arroz da aula de hoje, vocês já conseguem fazer um trabalho legal de biogeografia. Pode dizer, olha, eu trabalho com biogeografia na Amazônia. Caraca, imagina falar isso. Eu ia me sentir. Bom, eu acho que vocês deviam dar uma chance para o professor Matheus, por exemplo. Eu estou falando do professor Matheus porque ele é quem trabalha com biogeografia mesmo na Amazônia, que ele trabalha mais com a parte molecular. Então, ele fica comparando, por exemplo, como que é os genes de um indivíduo de um lado do rio e do outro. Ele fez isso com passarinho, mas talvez até com planta ele orientaria, se fosse o caso. Se eu não tivesse orientadora, eu ia para o professor Matheus mesmo, mas já tem faz muito tempo. Ó, quem sabe? Quem mais se interessou aí, além das meninas Albanita? A Albanita, ela vai me bater por eu estar roubando as filhas dela. A Mônica é brava. Que é isso de ficar falando de recuar barreira para os meus alunos? Ó, só para poder fechar a aula, eu quero que para a próxima aula vocês me respondam como os principais rios da Amazônia eles foram formados e o que são áreas de endemismo. É coisa bem simples, tá? Vocês conseguem fazer isso de um jeito bem simples. Eu tenho algumas referências aqui para vocês, que na verdade Deixa eu ver. Aqui, tá misturado, eu devia ter organizado as referências. Deixa eu ver. Tem algumas da aula passada aqui. Professora, só uma última dúvida, que eu não sei se a senhora já disse, mas quando é que a senhora vai entregar as notas das atividades que a gente já enviou? Só para saber se está indo bem, se não está. Eu não falei disso. Eu vou